Gente, eu entrei de novo aqui para ver se dá certo. Boa noite. Tava travando aqui e eu não tava conseguindo ver vocês, ó. Tem como vocês enviar o convite de novo? Eu não tô conseguindo enviar o convite, não tá dando certo. Aparece embaixo na opção. Deu certo agora. Oi, boa noite, Vitor. Tava travando aqui a internet, não tava conseguindo enviar o convite. Mas... Você tá me ouvindo direitinho? Sim. Tá, também estou te ouvindo. Boa noite, seja bem-vindo, tá? Esperar só o Tomás chegar para a gente poder iniciar, tá bom? Tomás, pode enviar o convite também, Tomás, porque eu não estou conseguindo enviar o convite. Boa noite, Vinícius. Tudo bom? Provavelmente a conexão. Eu estou tentando aqui, mas não está dando certo, não. Não estou mais. Ele mandou o convite, eu estou clicando, não está dando certo. Dá pra me ver? Tá sim. Opa, Tomás, tudo bom? Boa noite, galera. Eita, que briga, viu? O Instagram tá maltratando, viu? O Instagram é difícil mesmo. Internet e o Instagram também. Eu estou te ouvindo, eu não estou te vendo na tela, estou vendo o Vitor. Eu tô vendo os dois. Tá? Os três. Então vamos apresentando, né? Tá um pouquinho. Eu vou começar apresentando, aí depois o Vitor se apresenta, aí depois o Tomás se apresenta, e aí a gente vai falando sobre o nosso quadro Vozes da Criação, né? E todo mês nós temos uma live, né, para falar sobre diferentes assuntos. No mês passado o Tomás apresentou uma live muito legal, né, falando sobre o e teve a live também em homenagem ao mês das mulheres, né? E agora a gente vai falar de apresentação sobre nossas obras, nossos trabalhos e um grupo, né? Eu vou começar me apresentando, então, tá, gente? Boa noite. Eu sou Antônio, sou professora, sou membro do grupo dos escritores do Portal. Já tenho alguns livros que eu publiquei de forma independente, né? Não sou muito da área da poesia, né? Eu gosto mais do gênero literatura infantil, né? Eu tenho alguns já filhos aqui que eu lancei de forma independente, né? Esse é a Princesa Cor de Bombom, tem esse outro aqui, ó, Isis e Amanda, esse daqui na época da pandemia, que é a menina, e uma que foi a de mulheres de Portal, né? Tem alguns textos homenageando as mulheres, né? Sou aqui de Fortaleza, né? Nasci, cresci, moro aqui em Fortaleza, e um dos meus hobbies preferidos é escrever, né? A escrita, ela é como se fosse uma forma de terapia para mim, né? Quando eu estou escrevendo, quando eu estou criando minhas histórias, é como se fosse um hobby, né? Então,
eu comecei escrevendo cartas. E aí depois eu me formei, né? Eu tive aquela vontade de ter a minha própria escrita, meus livros, porque muitas das histórias que eu já conhecia, elas tinham mais ou menos os mesmos perfis, os personagens, né? Então, me via representar naquelas histórias. E aí eu comecei a escrever, a usar as personagens do livro da minha cor, representando a minha cor. E quando eu apresentei esses livros lá na escola onde eu trabalho, os meus alunos, foi muito legal a atividade, né, das crianças, porque elas se representaram naquele livro, principalmente as meninas, né? De que é possível, sim, de princesa negra, de todas as coisas. Então, eu gosto muito dessa linha de a Machado, os primeiros livros que eu fiz, né? E sigo nessa caminhada. Agora é com você, Vitor. Opa, tá me ouvindo bem, gente? Estou. Ok. Tô Eu ouvindo. sou Vitor, eu tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia, estou quase terminando o curso. Escrevo histórias desde que eu aprendi a escrever, até desde antes de aprender a escrever, junto com o meu irmão. Depois eu segui numa linha mais independente. Lancei alguns livros pela editora Wiclap e agora estou lançando um pela autopublicação da Amazon, da KDP. E aí depois fui para ficção, para romance, drama, e agora a obra que eu tenho escrito há muito tempo tem sido uma autoficção. Uma autoficção histórica que, honestamente, tem sido interessante participar da criação dessa obra. Os meus livros, basicamente, se tornam dentro de temas mais dramáticos. Eita, travou? Voltou, gente? Tá dando pra ver. Voltou, não. Voltou? Ótimo. Os meus livros, eles costumam ser algo mais dramático, mais existencial, mas eu também tenho alguns livros que são simplesmente de ação e aventura. Atualmente eu tenho terminado uma história cujo título é Sangue, mas os últimos livros que eu lancei foi Devaneios, foi o primeiro livro que eu lancei, foi uma coletânea de poemas que eu escrevi no ensino médio. Aí eu lancei A Queda do Olimpo, que é uma releitura da mitologia grega, uma distopia. Lancei Lembranças de Papel, que é um romance epistemológico. Lancei O Esmael Gabriel, que é um drama pseudo-religioso. E foram essas obras, se eu não me engano. Deve ter alguma outra que eu não estou conseguindo me lembrar, mas aparentemente foram essas obras que eu escrevi. E a minha trajetória de escritor tem sido essa, eu acho. Pode falar. Minha vez. Bom, Boa noite, galera. Eu sou Tomás Souza. Eu sou escritor e poeta. Eu sou atualmente auxiliar de cozinha, trabalho numa escola de tempo integral e estou cursando o primeiro semestre de pedagogia, né? Comecei agora, né, a fazer pedagogia. Tenho 9 livros lançados, entre eles romances e poesias. Tenho livros também motivacionais, chamado de Amor e Fé. Tenho Inspirando Almas também. E comecei a escrever com 13 anos de idade, né? Desde então eu não parei mais. E vou mostrar aqui os livros para vocês. Travou, não foi? Ó, esses são os livros. Esse é o Amor e Poesia, o primeiro livro que eu lancei, poemas. Doce Veneno.
Doce Veneno, poemas. Tenho Recaídas, também de poemas. Aí meu primeiro romance está aqui nesse livro. Aqui é um duplo romance, né? Nesse livro eu escrevi uma trilogia de reis e o primeiro livro da trilogia se chama Entre o Amor e o Poder. Aí tá nesse livro aqui, né? Aí eu lancei agora recentemente os 2 últimos livros da trilogia, que é o Oráculo e esse aqui chamado A Profecia, que é o mais novo lançamento, né? Aí tem um livro que eu fiz para minha esposa, chamado Um Amor para Eternizar, poesias que eu escrevi para ela. Esse eu lancei na Bienal, também, junto com esse ano. Lancei esses 2 livros da Bienal. E esses 2 são os queridinhos. Um dos queridinhos, que é o Amor e Fé, e o Inspirando Almas, que são 2 livros motivacionais. E é isso. Essa live que está passando hoje, a gente está falando aqui com o pessoal, né, que sabe como fazer para mostrar também o seu trabalho, a galera que gosta de escrever, né, e que não sabe por onde começar, né. Então, essa noite a gente vai estar falando sobre isso, né, porque até um tempo atrás, antes de eu conhecer o grupo, a escrita era só minha, né, eu tinha vergonha de compartilhar o que eu escrevia, porque tinha uma escritora, porque na minha cabeça o escritor era aquele já sagrado, Machado de Assis, José de Alencar, Rita Rocha, e eu não me sentia, né? Depois que eu comecei a participar de alguns coletivos literários, foi que eu fui compreendendo isso, né? Que é um trabalho que você desenvolve e muitas vezes você não se reconhece porque você mesmo acredita no seu trabalho, no que você escreve, porque as pessoas não lhe dão credibilidade. Porque eu acredito que para você se tornar um autor consagrado, antes você foi um autor anônimo, né? Eu acredito que todos esses grandes escritores que estão aí, eles também, no início, também eles não eram conhecidos, eles também não tinham best-sellers, também não tinham livros publicados, né? Então, acredito que a nossa escrita aqui, a maioria do grupo de escritores do portal, a gente está nesse processo, a gente está ganhando engajamento, a gente está acreditando mais na nossa arte, na nossa literatura, e futuramente, quem sabe, a gente vai estar também na Academia Cearense de Letras ou na Academia Brasileira de Letras, né? Eu queria começar perguntando assim, quais foram, né, quais ainda são os principais desafios nessa parte da literatura assim, que vocês têm enfrentado para ter um livro de publicar, ter o trabalho de vocês nas redes sociais. Eu queria saber como é que foi isso, como está sendo agora e como é esse processo, esses desafios que estão sendo enfrentados. Não estou ouvindo ouvir. Foi mal, eu tinha desligado o mic. Tudo bem. Enfim, eu escrevo desde que eu consigo me lembrar. Crio histórias, no caso. E a dificuldade, a constante tem sido basicamente a mesma desde sempre, que é conseguir encontrar uma forma de vender meu peixe. Porque por mais que eu considero que eu escreva seja ligeiramente bom, ok, o marketing, fazer a venda, fazer as pessoas ao meu redor, fazer pessoas desconhecidas lerem as histórias é complicado. Principalmente porque a literatura que eu escrevo acaba por ser uma literatura mais densa, no sentido de são histórias complexas, são histórias às vezes longas, acaba por afastar as pessoas daquele universo, sabe? No sentido de uma pessoa que não tem o costume de ler não vai ler um livro de 500 páginas. Então,
do A Queda do Olimpo, eu tive que pegar a história e atrair as pessoas para poder começarem a leitura. Fora isso, a gente também tem um arquétipo de que o brasileiro médio não lê. A única coisa que o brasileiro lê, numa grande maioria, é autoajuda e livro religioso. Então, atrair as pessoas é ligeiramente complicado. Fora também a questão da incentivo, porque você ouve por todos os lados que ninguém no Brasil é, não adianta se você não tiver que engolir muito sapo, você não consegue dar o pontapé inicial para poder alavancar a sua própria obra. Mas é sempre eu me apego àquela ideia de que quando eu escrevo pela arte em si, mais do que para qualquer outro retorno, seja financeiro, seja de reconhecimento, ou até mesmo de leitura. Mas eu acho que, de modo geral, assim, as editoras e tudo mais, só querem fechar com escritores que têm muitos seguidores e hoje quase tudo está atrelado à imagem da persona. Heteronômios não funcionam mais hoje em dia, infelizmente. Mas eu acho que são essas as minhas atuais dificuldades. Posso falar? Pode sim. Palavra Não tem nem muito que eu não tinha livro publicado ainda, eu só escrevia mesmo no caderno. Eu escutei muito essa crítica, dizendo que livro não vendia, que eu estava perdendo tempo, que eu tinha que fazer uma coisa que eu ganhasse um bom dinheiro, trabalhar realmente numa profissão que desse dinheiro, porque livro não dá, né? Mas eu levo comigo desde o começo que a capacidade da gente, só a gente sabe. Então, se você sabe que você é capaz de escrever um livro, dois, três, você tem que fazer, você tem que escrever, porque primeiramente você faz por amor, porque você gosta de escrever, e é um dom, né? Então, assim, desde quando eu comecei a escrever uma coisa com amor, as coisas acontecem. Desde, desde, desde quando eu escrevi meu primeiro livro, eu não parei mais, porque as inspirações estão em mim. Então, assim, é o meu maior vendo até que um dia a minha hora chegue. Que eu tenho fé que um dia a nossa hora vai chegar, entendeu? Então, isso, a maior dificuldade. Muitos dos casos é até da família mesmo. Porque quando eu publiquei meu primeiro livro, né? Já estou no nono, eu vendi alguns exemplares. Muitos dos compradores dos livros eram mais pessoas desconhecidas, né? Tá dando para me ouvir? está bem para ouvir. Tem muitas pessoas que compravam meus livros eram pessoas da internet, desconhecidos. Os familiares mesmo não. Então tem muitas pessoas que desistem, né, por conta disso. Mas é isso. É o marketing que é difícil, a venda e muito a motivação mesmo dos que estão perto de você, entendeu? Eu acho que é o Vitor falou, né? Porque assim, o brasileiro, né, não estou generalizando, não tem esse hábito da leitura, né? E principalmente assim, depois das redes sociais, né, as telas têm chamado muita atenção, e o livro meio que ficou jogado de lado, né? Aquele prazer de pegar um livro, de ler, de folhear, e
Porque eu vejo essa dificuldade da gente conseguir fazer esse incentivo. Às vezes as pessoas colocam barreiras, né? Porque é caro, isso, aquilo. Mas realmente hoje a gente tem muitas bibliotecas comunitárias, mas como o Vitor falou, a gente tem que e apresentar e meio que ficar, né, tentando fazer, chamar esse público, chamar esse leitor para conhecer, né, porque realmente é uma questão de hábito mesmo. Como mais falou, as pessoas que compram o livro são as que gostam de ler, né, que apreciam a leitura, né. Muitas vezes eu trabalho em escola, né, e lá na escola tem muitos professores, mas é incrível, como realmente para quem gosta mesmo de ler, porque mesmo você trabalhando em escola, ela já processo de também. De onde vem a inspiração para escrever? Porque tem muitas vezes quando vou escrever, eu pego acontecimentos do dia a dia, né? E vou viajando no mundo da imaginação, trazendo coisas misturando fantasia com coisas da realidade. E eu queria saber de vocês, né? De onde vem a inspiração para escrever, para escrever. Pode falar. Começa comigo, né? Uhum. Pode falar. A minha inspiração, ela sempre... No sentido de que, às vezes, um estopim de uma ideia vem aleatoriamente no meio de uma conversa com o irmão, ou uma conversa com a Raquel, com a esposa. A gente está conversando, eu vi um estopim de ideia, então eu anoto no local, e, ademais, eu vou escrevendo, vou participando. Quando eu percebo, o livro já está pronto. Então, essas influências, para mim, são muito verdadeiramente circunstanciais. Tipo, seja uma música que eu estou ouvindo na época, ou algo que eu estou assistindo, e toda vez que eu releio essas obras, eu percebo as influências dentro daquilo. Elas correm por dentro de todas as obras, porque, de certo modo, é um pedaço, um recorte no tempo de quem eu fui durante um tempo. Que a gente torna-se enquanto a gente está escrevendo. Porque quando a gente percebe, uma obra está feita e às vezes a gente lê e nem percebe que foi a gente que escreveu aquilo. Os meus protagonistas, no geral, meus livros são escritos totalmente em primeira pessoa. Então, durante o processo de criação da obra, eu tento consumir obras mais intimistas, obras que retratem diferentes formas de psique, e eu sempre pego algumas influências dos clássicos. Atualmente, eu tenho escrito uma autoficção, e a minha principal influência tem sido um livro que eu meio religioso, distópico, não distópico, mas meio religioso, que mexe com magia, tem algumas críticas à vida, um pouco de existencialismo, e eu leio isso e adoto muito disso para a minha forma de pensar, e a minha forma de pensar influi como eu crio minhas obras. Mas, no geral, é aquilo, você escreve bem se você lê bem. Então, antes de fazer uma obra, eu geralmente consumo um conteúdo denso, e esse conteúdo denso vai se misturando com a minha cosmovisão, e eu coloco em papel.
deixa eu te perguntar uma coisa. Já teve alguma vez que você escreveu e que você fez uma leitura crítica de você mesmo e que não estava legal e pediu para alguém ler e te dar um feedback? Ou não, você vai escrevendo e gosta do que você está fazendo, e volta e reescreve, como é que é? Geralmente, eu tenho algumas pessoas que eu mostro as coisas que eu escrevo. Eu vou, por exemplo, eu escrevo alguma coisa, aí eu mando para o meu irmão, mando para alguém da minha família, ei, lê e vê se tá bom. Aí, geralmente, o meu irmão lê e fala, tá, paia, muda isso, isso, isso. E a gente vai construindo esse momento, esse livro juntos. É por isso que eu falo, tipo, todos os meus livros têm um dedo de todas as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu faço os meus amigos, a minha família, todos serem leitores beta das minhas obras e opinarem sobre um capítulo, sobre um trecho, sobre uma página, sobre uma ideia. Tipo, eu tenho uma obra que eu estava produzindo ela e eu fiz o brainstorm, fiz toda a linha de acontecimentos que aconteceu da obra. E eu defendia ferrenhamente que o final devia ser de jeito Y, que no final o protagonista devia morrer e a obra devia se encerrar ali. Só que sentou meu irmão, a Letícia, a esposa dele, e a Raquel, e os três defendendo e argumentando comigo que aquilo não teria sentido, porque é uma obra que o protagonista morre muitas vezes, é uma obra sem mensagem, vazia. E só depois de muita conversa eles conseguiram me convencer a alterar o final dessa obra. E é legal construir isso junto com as pessoas que estão ao meu redor, porque senão a gente entra numa espiral de egomania, porque a gente escreve aquilo, a gente é Luiz Júlio Carrasco do universo que a gente cria, e se a gente não tem influência externa, se a gente não tem influência externa, a gente pensa que uma coisa tá boa, mas tá um lixo, tá horrível. E eu acho que E o que mais? Ó, quando eu comecei a escrever, no começo vinha as inspirações, né? Sempre veio, até hoje. Mas eu estava vendo um aplicativo chamado Pinterest, né? Claro que vocês conhecem, quase todo mundo que escreve conhece. Então, tinha uma época que eu era doido para escrever, mas eu escrevia tanto que eu acabava... a voz tá baixa, Tomás. Um minuto. Tá dando para ouvir? Tá, eu tô conseguindo ouvir. No começo, quando eu comecei a escrever, né, eu me inspirava muito disso aí, né? Eu deixei fluir, entendeu? Então, tipo assim, as poesias, né? Aí eu comecei a assistir Netflix, né? Assistir os filmes e tal. Aí eu comecei a querer escrever história, porque no começo eu só escrevia poesia, né? Aí eu pensei, será que eu consigo, né? Então, pronto, aí eu comecei a assistir e tal. Que eu comecei a escrever. Então, eu lancei os livros, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi, um romance, o primeiro romance da trilogia, chamado Entre o Amor e o Poder, é uma trilogia de reis, né? É ficção, romance e magia, né? Então, foi aí graças a minha visão, né, de filmes que eu comecei a escrever, né, os livros. Mas eu sempre escrevi, é o que eu vejo. No começo eu escrevia muito sobre mim, sobre o que eu passava, sobre o que eu vivia, mas aí eu vi que ficava uma coisa muito repetitiva, escrever sobre você e tal. Aí eu comecei a ter a visão, né, do dia a dia. Ali eu via um acontecimento com as pessoas, com o casal, enfim. Hoje em dia eu escrevo muito sobre isso, sobre o social,
né? Sobre o que acontece no dia a dia. E é isso. Deixa eu, igual eu falei com você, você tem a de mostrar também crítica, você escreve e você mesmo relê e diz, poxa, tá legal, tá massa, eu não comecei. Ou você tem pessoas de confiança que você mostra e pede para ler, para ver como tá legal, igual o Vitor? Não. Assim, quando eu comecei a escrever, gostava. Então, assim, eu tive poucas pessoas que eu realmente confiava e dizia mostrar, né, as minhas coisas. Hoje em dia eu tenho a minha esposa, né, eu mostro sempre para ela. Se eu escrevo uma poesia, eu mostro para ela. Se eu escrevo um capítulo, eu mostro para ela. Mas não, eu não gostava muito pelo medo das críticas, entendeu? Então, assim, eu comecei a postar no Instagram e aí eu via que tinha muitas coisas positivas. Então, desde quando eu comecei a publicar no Instagram, eu tive poucas críticas, né? Então, assim, a única pessoas mesmo que eu mostrava era só a minha esposa mesmo. Eu mostro hoje em dia, né? Que bacana. Mas você tem vontade de mostrar assim, para alguém que não te conheça, uma pessoa que nunca leu assim, sobre você, um dos seus livros para ver o que essa pessoa fala, ou você ainda tem esse medo, esse receio em relação às críticas? Não entendi, cortou, repete. Você tem vontade, né, de mostrar um dos seus livros, uma das suas obras, para alguém que não te conhece, para ler e dar opinião. Você tem medo O medo da crítica, não. Porque eu acho assim que a crítica, ela serve para você amadurecer as suas ideias. Se vier uma crítica, eu vou absorver ela e tentar mudar aquilo que a pessoa falou que não estava legal, entendeu? Então, assim, o medo da crítica eu não tenho. Eu não tenho muita socialização, aquele vínculo, aquela amizade. Tenho poucas, né? E as poucas que eu tenho, muitos não são do mundo da escrita, entendeu? Então, assim, a escrita nem. Tem pessoas que nem gostam, né? Então, eu já publico os textos e lá mesmo eu vejo as críticas e os elogios, entendeu? Mas a única pessoa que eu mostro hoje em dia é só a minha esposa mesmo. E às vezes, já faz muito tempo que eu não mostro, é a editora, que é a Mari Gonçalves, né? Ela foi uma das primeiras pessoas que me motivou. Que hoje ela é a dona da editora, no qual eu publico os livros. Então, assim, o tempo corrido, né? O trabalho afasta muito as pessoas. A pessoa social hoje em dia é a minha esposa. e ela te dá sugestões, ela opina sobre sua escrita. Porque assim, ela escreve, né? Ela quer ser escritora, ela escreve o que ela pensa, né? Entendeu? Bacana, né? Queria falar também sobre o evento da Bienal Internacional que teve, né? Foi muito bacana a gente ter participado da Bienal. Só que eu senti, né, gente, muito, mesmo com os editados, ainda uma dificuldade dos pequenos escritores, né, autores independentes, conseguir acessar aqueles stands e estarem mostrando as obras. Né? A gente teve sorte que o Mike tem contato, né, o Reginaldo, e ele conseguiu lá dividir o espaço dele com a gente, né? E aí eu queria saber do Vitor, né? Tem alguém que você
conhece, onde você se sinta convido assim, de levar o seu livro, de apresentar o seu livro, ou a sua rede social é que tem sido seu melhor amigo para você propiciar e divulgar a sua literatura? Eu, pessoalmente, eu parei de divulgar, no sentido de... Eu ocasionalmente publico no Instagram, mas eu só tenho escrito a divulgação, um projeto de marketing, e até pessoas assim, para poder divulgarem, para poder me ajudarem a criar algum tipo de marketing, algo nesse sentido. Eu não costumo mais fazer isso, mas no meu primeiro livro lançado, era sempre o meu irmão que me ajudava com essas coisas, porque ele entende mais do que eu. No caso, ele é gestor de tráfego pago, então ele faz toda essa gama que eu desconheço para mim. Você pensou assim em estar levando seus livros assim para alguém assim, ou você não conhece assim, ninguém que possa abrir? Porque, por exemplo, o Tomás ele tem muitas assim, pessoas que ele conhece, tem contato com pessoas da Ceará, né? Tem esse contato com o Reginaldo. E eu queria saber se você tem também assim, algum contato ou não. Geralmente são as pessoas da família que ajudam, né? Os amigos. Não deu contato nenhum, não. Geralmente, no sentido de publicação, no sentido editorial, é mais na base da autopublicação mesmo. Eu faço as capas, eu faço a diagramação, eu faço a revisão e geralmente eu peço para minha família e para os meus amigos fazerem a leitura beta e talvez ser como um corretor no sentido de história, por enredo, algo nesse sentido. Mas fora isso, é basicamente eu sozinho. Mas tem que ter essa oportunidade de conhecer alguém que trabalhasse com esse incentivo a autores iniciantes, que desse essa abertura para estar mostrando o seu trabalho. Desculpa, não entendi. Assim, se você de mais incentivo aos autores iniciantes, assim, de pessoas, de entidades, órgãos, que dessem oportunidade para pessoas que fazem esse autoinvestimento, né? Que a gente mesmo acaba investindo na gente, né? Tirando dinheiro do nosso bolso, como você falou, fazendo todo o processo de capa, de criação, de informação, de revisão. E se você sente falta assim, de pessoas para dar esse incentivo a autores iniciantes? Com certeza, porque esse incentivo muitas vezes é algo vital para algumas obras, para algumas ideias acabarem deslanchando, porque senão todo projeto artístico acaba por morrer. Mas a sensação que a gente tem é que, de algum modo, a escrita ela é deixada de segundo plano, porque nos grandes incentivos estatais, nos grandes incentivos das iniciativas privadas, a gente prefere algo que dê retorno financeiro, né? Porque a literatura não está tanto retorno financeiro quanto uma música que estoura, quanto uma peça de teatro, quanto uma pintura que valoriza e começa a se criar especulação ao redor do valor daquela pintura. Então, no sentido de mercado, a minha sensação é que não se valoriza o escritor enquanto uma possível oportunidade de ganhar lucros, porque escrever não dá lucro. Então a iniciativa privada não investe e o governo ele cria todo um hall de incentivo baseado na iniciativa privada, né? Nas grandes coisas que a gente retorna assim. Então, a sensação é essa, tipo, eu entendo que não acontece e entendo por que não acontece. Então, eu meio que me conformo, por mais que não deveria. Mas
você desmotivado, né? A desistir. Não, acho que eu já passei da hora desse tipo de coisa e desmotivar, porque meio que quando você aceita que é isso, então o jeito é se virar nos 30, é se tornar um multiprofissional e isso amadurece você enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto escritor, porque você cria uma gama de habilidades que outrora você nem pensava que uma hora ia ter. Então, por mais que não seja o ideal, é uma das muitas formas de amadurecer enquanto artista mesmo, enquanto criador de arte. Exatamente. Porque, assim, eu penso igual a você, porque o não a gente já tem todo dia. E se a gente for desistir, quem que vai oportunizar a gente? Nem a gente mesmo está confiando no nosso potencial e nem está insistindo nem investindo na gente, né? Então, nosso melhor amigo, nosso maior incentivador tem que ser a gente mesmo, né? E o que mais que você tem a falar sobre as leis de incentivo, sobre o pessoal que você conhece? É fácil? Foi fácil ter esses contatos ou não? Assim, eu vou que as pessoas elas costumam comprar, né? Né? Que as pessoas elas preferem comprar livros estrangeiros do que os livros brasileiros. Eu via muitas meninas lá comprando aqueles livros de romance, inclusive até a minha enteada mesmo comprou um livro estrangeiro. Aí eu fico pensando, por isso que muitos da gente não é valorizado por conta disso. Porque as pessoas, elas preferem, não que seja nós somos melhores ou não, mas tinha que valorizar mais os brasileiros, né? Os escritores brasileiros, os romancistas brasileiros, né? Então, assim, eu analisei muito os romances estrangeiros, né? Então, assim, começa por aí. Mas, assim, a gente não pode se desmotivar por conta disso. Porque a gente sabe que a gente é capaz de escrever um romance bom, um livro de poesia bom. Então, não vai ser por falta de ajuda ou alguma coisa do tipo que a gente vai deixar de escrever, né? Com certeza. E o principal, né, é a gente estar apresentando também a nossa literatura para as pessoas conhecerem, como o Vitor falou, né, mostrar o nosso trabalho, como a gente tem feito, né, ler nossos escritos, né, para que outras pessoas venham conhecer, fazer esse trabalho também de levar para dentro das escolas, né, os autores da periferia também, né, para que as outras pessoas, assim como a gente, tenham vontade de escrever, sabem escrever, mas não tenham oportunidade, ou acham que não conseguir, ou têm vergonha, ou se sentem desmotivados, então tá, né, construindo também uma carreira na literatura, né? E, gente, eu queria saber também de vocês sobre, já que eu estou mais por esse assunto, né? Sobre os autores, sim. Quem foram os autores que vocês liam quando criança, né? E Eu não vou mentir. Eu não leio tanto, eu não tenho assim muitas inspirações de escritores. Eu já li muita poesia boa, né? Já li alguns livros bons, mas eu costumo dizer, quando sempre me perguntam, fazem essa pergunta, que sempre no começo eu comecei a escrever só, né? Então, o meu dom, eu sempre escrevi só, sempre tive aquele medo de críticas, assim, no começo, né? Das pessoas não gostarem. Então, assim, comecei a conhecer outras poesias, eu comecei a conhecer as poesias marginais do Instagram, né? Os poetas do
eu sei. Porque, assim, o processo da escrita, né, como o Vitor falou, vem antes né? Você começa com a leitura, né? E aí eu queria saber, assim, na fase da infância, né? Aproveitando que dia 18 foi o Dia Nacional do Livro Infantil, na infância de vocês, né? Quais eram os autores, assim, que vocês lembram, têm uma memória afetiva, que vocês gostavam de ler? Que foi aquele primeiro pontapé inicial pelo estado da leitura e depois, posteriormente, que está vindo a escrever, a entrar nesse universo da escrita. Eu assistia muito Monteiro Lobato. Gostava muito da escrita dele, gostava dos desenhos. E tu? Pronto. A minha jornada de literatura ela é uma jornada interessante, porque eu comecei com literatura norte-americana e britânica, mas de um tempo para cá, de uns anos para cá, desde o final do ensino médio, eu tenho consumido bastante coisa, tanto clássica quanto brasileira. Minhas inspirações atualmente são, eu gosto muito de do H.P. Lovecraft, chamado de Cthulhu. Eu gosto do Bram Stoker com Drácula, acho a leitura de Drácula muito boa. Eu adoro Divina Comédia. A Divina Comédia é a minha inspiração para quase todas as minhas poesias, no sentido de Divina Comédia ser uma crítica, tanto uma crítica quanto uma piada, quanto uma sátira. É o prelúdio do humor ácido desde quase sempre. E o Dante Alighieri tem uma escrita muito interessante, e eu consigo lembrar algumas frases, alguns trechos da Divina Comédia. Luís de Camões é muito bom. Eu também, esses dias eu estava lendo Mark Wagner, que também é muito bom. E esses escritos, eles influem na minha persona enquanto indivíduo mesmo. Gosto muito de quadrinhos no sentido de Demolidor. Eu tenho essa edição do Demolidor, o Diabo da Guarda, em capa dura, que é muito boa e traz uma literatura desafiando o sacro e brincando com elementos sacros e com a ideia de super-herói e com a ideia de fé, a dualidade, aquilo que vem muito do barroco. É interessante, é incrível como eu vejo cada influência dessas obrinhas dentro da minha escrita, dentro da forma que eu vejo o mundo, dentro da minha cosmovisão. E com relação ao conteúdo cinematográfico, filmes, desenhos e tudo mais, minhas bases sempre foram basicamente Star Wars. Adoro todas as obras de Star Wars, a ideia da jornada do herói é muito bom. Inclusive também desenhos da literatura cristã, no sentido do Velho Testamento, as histórias de Jesus. Toda essa cosmovisão cristã também influi bastante das minhas obras, e quase todos os livros têm um personagem que é fervorosamente cristão. O Star Wars, Darth Revan, da Velha República, eu amo esse livro. Inclusive, tem me ajudado bastante com as coisas que eu tenho escrito nos últimos meses. E, basicamente, eu acho que é isso. Eu esqueci de citar. Opa. Que não empresta para ninguém, que ninguém pode mexer? Não, eu acho que eu não tenho muito apego com livros, não. Eu acho que, no máximo, o Diabo da Guarda, porque foi um presente da minha esposa. E eu adoro esse quadrinho que tem capa dura, edição de colecionador. Então, acho que é o único que eu não emprestaria para ninguém. Mas, fora isso, eu acho que eu não tenho muito apego a esses livros de forma material, não. É porque eu tenho uns favoritos e ninguém toca neles, só eu que toco. E aí estão tudo plastificados. E tem aquele que você pega assim, emocional, que você não quer se separar, não tem medo, quer emprestar de alguém, dobrar, né, essas coisas. E o que mais? Se eu tenho ciúme de algum livro? Não. Aqui em casa ninguém mexe. Aqui em casa só eu. Fala. Aquele
que você, se alguém um dia te emprestar, você vai ficar, ai meu Deus, você empresta, vai ficar com aquele receio, medo, assim, que é um livro assim, que marcou a sua vida. Assim. Pode ser seu, pode ser algo que você leu, que você adquiriu. Não entendi, tá cortando. Se você tem algum livro assim que você já leu, ou livro seu publicado, que é o seu xodó, assim, que é sagrado, que você tem medo até de emprestar para alguém, para dar uma olhada. O meu xodó, hoje em dia, ultimamente, é esse aqui. Se chama Um Amor para Um Amor para Eternizar. Esse livro, eu nunca imaginei que eu iria escrever um livro para uma pessoa, né? Porque assim, a gente pensa assim, você não vai escrever um livro para uma pessoa, porque às vezes nem o relacionamento não dura, né? Aí você fica meio ansioso, meio assim do relacionamento não durar e tal. Mas aí o sentimento é tão forte que eu comecei a escrever, aí eu quero saber, vou escrever um livro para ela. Aí eu lancei esse livro lá na Bienal. Esse livro não empresta. Não tem nem perigo. Esse é o seu sagrado, né? Meu xodó é ele. Pois, gente, a gente um papo muito legal esse que a gente teve essa noite, falando sobre os nossos desafios, falando sobre as nossas inspirações. E eu queria também aproveitar para agradecer o Vitor, né, que está participando hoje com a gente, o Tomás também, o pessoal que entrou na live, que ficou com a gente assistindo aqui, participando, né? E queria também, estou muito feliz por nós termos participado da Nacional Internacional do Livro, lançando a nossa antologia Mulheres do Portal. Foi muito legal. E esse livro está à venda também. Gente. Tem um link lá no stories do Instagram do nosso grupo, né? Pela editora Campos Livres. Está muito legal. Todo dia eu procuro ler, quando eu estou com tempo, umas trechinhos, né? Quem não adquiriu, pode adquirir, porque vale a pena. São maravilhosos textos. Tem de tudo um pouco, né? Tem poesia, tem contos, tem crônica. Tá muito lindo mesmo. Assim, amei participar desse projeto e vai estar vindo novidade aí também, os novos integrantes do nosso grupo, né? A gente está pensando em lançar um outro livro também, bem bacana, e brevemente vocês vão ter mais novidades. E aproveitar para agradecer também o Tomás, né, porque foi um dos responsáveis pela maioria dos eventos que nós temos feito esse ano de 2025, né? O último foi a apresentação do concurso de poesia, foi muito legal, né, lá na Escola Paulo VI, incentivando novos autores, novas autoras, né? Nós tivemos o nosso sarau também no mês de maio das mulheres, o evento da Bienal, na Bienal, e agora, amanhã, a gente vai ter o nosso piquenique literário, né? Das 9 da manhã lá no Parque do Cocó, e vai ser muito legal, mais um evento muito marcante também para a gente. E, se Deus quiser, a gente vai estar lançando nova programação e vai estar vindo novos eventos aí para a gente estar podendo participar. E esse quadro também que está sendo muito bacana, que é Vozes da Criação. Essas lives para a gente trocando experiência, para a gente estar trocando conhecimento. Eu amei estar trocando ideias aqui com vocês, com os meninos, assim, cada um no seu estilo. Né? Achei massa o Vitor expor a literatura dele. Ele é bem gosta de vários gêneros. E espero que seja uma inspiração para outras pessoas que estão nos assistindo, né? Que não desistem dos seus sonhos, por mais difíceis que eles possam ser, que a gente tem que ser nosso amigo, estar no nosso potencial. As críticas sempre vão existir, né? Mas que não seja para nos enfraquecer, para nos fortalecer. Alguém tem alguma palavra para falar? Quer ler algum trecho? Quer recitar algum texto, alguma poesia?
considerações finais. Não, eu só queria agradecer a todo mundo que assistiu, toda a galera que entrou na live, que participou, que comentou. Queria agradecer ao Vinícius, que entrou, ao Henrique, a Letícia, a minha mãe, a Raquel, todo mundo que participou. Queria agradecer a vocês pela honra de fazer parte desse momento, de a gente construir conhecimento, de a gente conversar. E queria terminar com uma frase de Dante Alighieri, de Divina Comédia, que é: não há tormento mais dolorido do que relembrar a aventura no inferno. É isso, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer, né, parabenizar vocês dois. Foi muito linda a live. E agradecer quem assistiu, né? E agradecer quem vai assistir depois. Muita gente vai assistir logo depois, quando encerrar. E eu quero encerrar. Estão me escutando? Dá para ouvir? Dá para ouvir. Porque tá travado aqui para mim. Eu quero terminar a minha fala com uma frase, né? Não é uma frase, é um conselho, que na vida sempre vai existir pessoas para criticar o que a gente está fazendo, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente é capaz. Então, só a gente sabe da nossa capacidade. E que a gente não deixe nada atrapalhar os nossos sonhos. Acredite mais em si. É isso. Parabéns. E eu queria agradecer, dar uma boa noite para todo mundo que ficou com a gente até o finalzinho, agradecer e convidar também vocês para assistir a live de amanhã. Amanhã tem a parte 2, né? Vozes da Criação, com o Nathaniel, Tem mais, me ajuda, que vai estar amanhã na live de amanhã. É o Nathaniel, a Isa. Bem bacana, eu vou assistir, vou estar fazendo a live da manhã também, que vai ser um literário muito legal também, né? De novos integrantes que recentemente foram admitidos aqui no grupo, trocando experiências, falando sobre literatura, sobre as suas obras, né? E vai ser muito legal também amanhã, a partir de 7h30 da noite, tá bom? Vocês todos são convidados para assistir a live amanhã, Vozes da Criação, parte 2, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. E espero que a gente possa estar juntos novamente, né? Tanto virtualmente como presencialmente, se Deus quiser, para a gente ter muitos momentos de partilha, de experiências, de troca, de literatura, de leitura, né? Cada um com o seu estilo, e cada um possa estar se fortalecendo um ao outro, né? Porque muitas vezes, como o Tomás fala, às vezes a gente não recebe esse incentivo de pessoas da nossa família, né? De pessoas de dentro da nossa casa. E aí, outras pessoas que nem conhecem a gente, não sabem quem nós somos, dão essa energia, né? Dão essa injeção de ânimo, né? Eu também recebo um feedback de pessoas que nem me conhecem, né? Pessoas das redes sociais, né? Pessoas dos grupos dos coletivos literários, quando a gente se encontra, né? Que não é o nosso grupo. E é isso, né? Que a gente não desista e que novas oportunidades virão para todos nós, e quem sabe um dia a gente pode estar em uma cadeira também na Academia Brasileira de Letras, quem sabe, né? Sonhos só se tornam impossíveis quando a gente deixa de sonhar. E é isso, né? Boa noite, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau.